Seja bem-vindo ao podcast Transformados pela Verdade. Agradecemos a cada um que está nos acompanhando. Neste episódio, vamos encerrar essa série falando de um tema que tem se tornado obsoleto em nossos dias: santidade, tanto no interior como no exterior. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículos 23 a 28. Hoje temos como tema santidade, o tema obsoleto em nossos dias. Vamos pedir orientação ao Senhor nesse instante. Senhor, te rogamos que o Senhor possa esclarecer a nossa mente acerca da Tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda a compreender a importância de sermos semelhantes a Ti em santidade, entender o que significa ser santo nessa noite. Que nada venha a nos distrair ou tirar a nossa compreensão. Isso te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, santidade, o tema obsoleto em nossos dias. Quais são os aspectos que envolvem a santidade? O que é a santidade? Qual é a importância disso para a minha vida? Eu fiz o curso de História e tinha um documentário a ser assistido que chamava Obsoletismo Programado. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tudo que nós compramos, ele vem já com os dias contados, né? A impressora que o irmão compra, ela vai funcionar por um determinado tempo e depois, de fábrica, já se sabe que ele não vai funcionar mais. Determinada quantidade de impressões. Então, as coisas hoje são feitas para que não dure. Esteja ciente disso. As coisas não são feitas para durar. As coisas são feitas para acabar. A gente chama de obsoletismo programado. Tudo tem um determinado período de funcionamento e depois se quebram. E é preciso adquirir um novo produto. O mercado precisa do obsoletismo programado para que as pessoas continuem comprando, né? A impressão, irmãos, que eu tenho na igreja contemporânea é que alguns temas da Bíblia, pessoas buscam transformar em algo obsoleto, que não deve ser mais trabalhado dentro da igreja, que é descartado, que se tornou desnecessário. As igrejas hoje, irmãos, não pregam mais sobre pecado, nem confrontam o pecado. A santidade se tornou algo secundário e seletivo, de acordo com o público e não de acordo com a vontade de Deus. É pecado aquilo que vocês determinam, estou falando da igreja contemporânea, daquilo que a igreja contemporânea determina que é pecado. Se aquela determinada prática pecaminosa, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas querem viver nela, então a igreja deixa de tratar como pecado, né? E se torna um assunto de menor relevância, né? As pessoas, irmãos, não levam mais a sério temas como a ira de Deus, o perigo do pecado e a bem-aventurança de fazer a vontade de Deus. Jonathan Edwards pregou uma vez um sermão que é conhecido, pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje, para muitos, é uma falta de amor dizer que Deus se ira e que Deus condena o pecado. Hoje o amor é a aceitação mútua de você como você está e permanecer do jeito que você está. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos chegar a Deus do jeito que estamos, mas permitir que Ele transforme a nossa vida.
Os pecadores que chegavam diante de Cristo, cobrador de impostos, Zaqueu, a prostituta, ele diz o quê? Vai e não peques mais. Requer mudança de vida. Só que se nós vivemos a vida diariamente do mesmo jeito, do mesmo modo, com as mesmas práticas pecaminosas e não tem tido mudança de vida, quer dizer que a nossa percepção do tema santidade, ela está distorcida. Então vamos ao nosso texto novamente. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmãos, primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os amados nessa noite é o que compõe a santificação, o que é, né? Os elementos da santificação. Então, primeira parte do verso 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A palavra aqui significa, irmãos, separado do pecado para a santidade. Santificação é o processo espiritual em curso na nossa vida, pelo qual Deus transforma cada vez mais os crentes, retirando o pecado e levando à santidade. Nas palavras do pastor Jonathan, ele dizia o seguinte: é o processo de despoluição. Nós saímos do mundo, mas o mundo ainda não saiu de nós. E o que é a santificação? É a retirada do mundo da nossa vida, para que a gente seja semelhante à imagem de Cristo, sendo transformado de glória em glória à imagem de Cristo, até a medida que seremos como Ele é. Quando? Quando estivermos diante dEle. 1 João diz que no dia que estivermos diante dEle, seremos tal qual Ele é. Isso é maravilhoso. Mas durante esse processo, estamos despoluindo. E como é essa despoluição? Práticas, pensamentos, forma de agir. Só para os irmãos entenderem, todos nós temos uma forma de pensar. A Bíblia chama que existe uma sabedoria humana. Então as pessoas têm uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de desejar as coisas. Só que essa sabedoria humana, a Bíblia também chama lá em Tiago de animalesca e diabólica. Por quê? Porque o mundo, a forma que o mundo pensa, não é conforme a palavra de Deus pensa, mas é diferente. E à medida que vamos conhecendo a vontade de Deus, vai mudando a nossa forma de pensar. Olha só, de pensar. Vou dar um exemplo para os irmãos, né? Um filho pequeno, que vamos dizer assim, está crescendo e já começou a compreender certas coisas. E ele está sendo orientado pelos pais. Eles têm uma forma humana, que é animalesca e diabólica de tentar as coisas, seguindo a palavra de Deus, que chama-se de quê? Birra. Se você não me der o que eu quero, prepare os ouvidos, né? E você, à medida que vai compreendendo, meu filho, não é assim. Meu filho, às vezes aquilo que você quer não é possível lhe dar e não faz bem para você. E à medida que você vai ensinando, inculcando na mente dele, ele vai deixar de pensar e tentar. A gente sabe que a natureza humana é pecaminosa, que nós lutamos, imagina com uma criança, né? Mas ela vai começar a ponderar e a avaliar. Será que realmente eu preciso chorar? Será que realmente não é bom para mim isso? Será que papai e mamãe não estão dizendo a verdade? Então a forma de pensar, a estratagema vai mudar para a vontade de Deus. Inculcar no coração a vontade de Deus. Seja para criança, seja para adultos. Exemplo para adultos, para vocês entenderem. Casais.
o marido e a mulher estão em desacordo. O marido não fez aquilo que a mulher desejava, né? Que ela queria tanto, que ela almejava tanto. Aí a mulher faz o quê? Dá um gelo. Fica sem falar direito, palavras resumidas. O que é que você acha, meu amor? Aí ela diz, tanto faz. Né? Não é assim? As irmãs estão rindo, né? Essas estratégias, irmãos, os irmãos estão gostando, os maridos estão gostando. A Bíblia diz que não é uma sabedoria vinda do alto. E é porque eu ainda não vou falar da greve, né? As irmãs já entenderam. Existe uma sabedoria vinda do alto. E à medida que nós vamos mudando a nossa forma de pensar que as coisas podem ser resolvidas, como as coisas podem ser resolvidas, isso é um processo de santificação. Então, a Bíblia fala que nós devemos ser separados para o uso santo de Deus. A Bíblia dá uma ênfase tão grande à santidade, fala muito sobre a santidade. Em 1 Pedro 2,9, apóstolo Pedro fala um pouquinho quem somos nós. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, quem são vocês? Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real. O que é que o sacerdote fazia? Um serviço ao Senhor, né? Nação santa, povo adquirido. Vocês cantaram aqui, tu és meu. Nós somos adquiridos por um bom preço, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso é o que nós somos. É interessante, irmãos, que nessa carta de Tessalonicenses, Paulo reitera esse tema da santidade. No capítulo 3, versículos 11 a 13, apóstolo Paulo diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, irmãos, o tema da santidade é bastante trabalhado na Bíblia. Quais são os aspectos da santidade? Quando a gente vai falar sobre discipulado, a gente diz que existem 3 aspectos de santidade. Santidade posicional. Se você for no final de 1 Tessalonicenses 5, ele diz no final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aí ele diz no 27, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos. Então, quem são os santos? Aqueles que foram separados. No momento da sua conversão, você foi separado. É o que a gente chama de santidade posicional. Em Cristo, nós já fomos separados. Mas seremos completamente santos. Quando? Quando tivermos um corpo glorificado, estivermos diante do Senhor. A gente chamaria isso de santificação final. Mas existe entre a santidade posicional e a santificação final a nossa vida. E aí a gente chama de santificação do processo, né? Que é a nossa vida se santificando à imagem de Cristo diariamente, né? Então nós temos no presente também. Agora é interessante, irmãos, nesse texto ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Sabe qual é a fonte de santificação? Como é que nós podemos ser santos? É uma obra de Deus em nós. Só para vocês entenderem isso aí. Às vezes você diz assim, não vou cometer mais pecado. Aí de repente, cai no pecado. Por quê? Porque a força não está em nós. A capacidade de santificação vem por meio do Espírito Santo agindo em nós. O que é que nós podemos fazer? Atrapalhar o processo ou impedir. Vimos semana passada. Como é que podemos impedir a ação do Espírito Santo? Alimentando nossa carne,
não buscando os meios que o Espírito Santo utiliza, palavra, comunhão, oração, se você não tem uma vida devocional, então certamente o Espírito Santo vai o quê? Isso vai impedir a ação do Espírito Santo. Então, é interessante que ele diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Qual é a relação de Deus e nós na santificação? Aí eu quero que você vá em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Apóstolo Paulo diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Olha, interessante que ele diz algumas palavras: obediência, né? Operai a vossa salvação. Aí depois ele diz, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Irmãos, a relação entre soberania de Deus e responsabilidade. Você é responsável em relação ao estudo da palavra de Deus. Mas quando você estuda a palavra de Deus e você cresce à medida que estuda a palavra de Deus, você vai dizer o quê? Grande graça Deus operou na minha vida. É assim que funciona. Então, irmãos, existe esse lado que é Deus que trabalha, mas Ele quer que a gente tenha uma responsabilidade nas ferramentas que Ele dispôs para a nossa vida. Agora é interessante, Deus, a fonte de santificação vem de Deus. Mas quais são as áreas da nossa vida? Existiam pessoas na antiguidade que diziam assim: o corpo é ruim, a alma é boa. O que importa é a alma. Então o corpo pode ser feito tudo com o corpo. Será que a Bíblia defende isso? Ou será que a Bíblia defende uma totalidade? E Ele quer que a gente se santifique em nossa totalidade. Olha o que diz aí, ainda no versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5. Ele continua dizendo, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí ele vai descrever, irmãos, todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí eu estava estudando esse texto, buscando a questão de tricotomia ou dicotomia, e não buscando isso, buscando a explicação, como é que se santifica a alma e o corpo, né? E ele só discutia o quê? Tricotomia ou dicotomia, e não explicava o texto. Mas, irmãos, é interessante, nós temos uma parte material, o nosso corpo, e uma parte imaterial, o nosso espírito, nossa alma. E Deus quer que nós sejamos santificados, tanto no nosso corpo, como também na parte imaterial. Pergunta, pastor, como é que eu santifico a minha parte imaterial, a minha alma? Está falando de quê aí, né? O corpo a gente já sabe, possui o nosso corpo. Quem está em prostituição, quem está em adultério, quem utiliza sua língua para falar coisas, quem utiliza seus olhos para ver coisas que não convêm, as suas mãos são para fazer o mal, tudo isso está falando do corpo. Mas a sua compreensão das coisas, inveja, soberba, né? Tudo isso está falando do quê? Aspectos de pecado da alma. E Ele quer que o quê? A gente santifique tanto o exterior como o interior. Por que a Bíblia diz isso? Porque, irmãos, é do interior, o interior contaminado, que vai contaminar o corpo. O que é que Cristo diz? Que as palavras que saem das nossas bocas provêm do coração. O legalismo, eles querem uma mudança exterior, que ela é rápida, viu? Muito rápida. Talvez você chegue numa igreja, se você mudou o exterior, eles estão felizes, mas não é assim que funciona. Deus quer que mude a nossa mente, o nosso coração, porque aí quando muda a nossa mente e o nosso coração, nós vamos estar aptos
a perceber a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. E aí o resultado natural é uma mudança do exterior. Eu percebo que a minha forma de pensar está errada. Opa, quando eu percebo isso, eu digo o quê? Senhor, me ajuda a pensar de forma correta. Me ajuda a ter os desejos corretos. E depois que existe o desejo correto da mente, a prática do que é correto é muito mais fácil. Agora, se você está exteriormente tentando fazer uma coisa certa, mas no seu coração você está desejando outra, é quase que impossível. É por isso que a Bíblia diz que devemos santificar tanto a parte imaterial como a parte material. E a Bíblia nos ensina isso, irmãos. A parte material aqui, alma e espírito, a parte material, o corpo. A ilustração que nós temos poderia ser Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Eu me entregar por completo ao Senhor. Qual é a irracionalidade? É você pensar que você não pertence na sua totalidade ao Senhor. Ah, isso aqui eu vou fazer para Deus. Isso aqui, Deus, não se meta na minha vida. Isso é irracionalidade. Alguém que vive com um pé no mundo e um pé na igreja, no mínimo é um irracional. Porque a racionalidade é entender que a nossa vida pertence a Deus. Então ele falou da parte material. Versículo 2: e não sede o quê? Conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é que Paulo está descrevendo aqui? Só tem como sermos transformados se nós mudarmos o quê? O entendimento. A forma de pensar, né? O entendimento. E assim nós vamos experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ela é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentar ela, temos que mudar a nossa mente e entregar a nossa vida. Porque senão, irmãos, tudo vai ser um fardo. Tudo vai ser algo muito cansativo. Santidade não vai ser aquele desafio de buscar, de amar a Deus e sentir feliz por vencer a luta contra a carne. A santidade vai ser uma coisa que está sendo imposta por um pastor que eu não quero. E não o desejo de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus benigno para conosco, porque que é o nosso bem, né? Então precisamos compreender. Os filhos muitas vezes não compreendem aquilo que a gente quer ensinar a eles. Só quando eles crescem, né? E amadurecem. Mas quantas vezes que a gente diz não é para poupar a vida, poupar das más influências, e eles não percebem. Quantas vezes aquilo que a gente diz, quando a gente orienta, é para o bem, para que ele seja bem sucedido. Mas ele pensa o quê? Eu sei de tudo, meus pais não sabem de nada. Mas os crentes também fazem isso com Deus. Eles querem viver do seu próprio modo, do seu próprio jeito. Então, irmãos, a santificação, notem, é um processo que envolve a totalidade da nossa vida. Tanto com o nosso corpo como a nossa alma. Tanto aquilo que fazemos como nós pensamos. Deus quer que a forma de pensar seja uma forma correta. Ele quer que os nossos afetos, os nossos desejos sejam santos. E aí, meus irmãos, é uma coisa de avaliação muito íntima de cada um, né? Será que os meus pensamentos, meus desejos têm sido também santificados? Será que eu tenho desejado, não é apenas feito a vontade de Deus, mas desejado fazer a vontade de Deus, nossos afetos, né? Então a santificação é um processo que envolve a totalidade do ser humano, tanto a parte material como a parte
imaterial. É preciso, irmãos, permitir que Deus transforme os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, refletindo a vontade dEle em cada aspecto da nossa vida. Vocês se lembram do salmista? Por que estás abatido, ó minha alma? Você já se parou se aconselhando? Por que você está triste com isso? Será que realmente é motivo de tristeza ou de você se alegrar? Já tive aconselhamento de pessoas que tinham amigos que os amigos eram como se fossem os piores inimigos. E a retirada desses amigos da vida deles deveria ser um motivo de quê? De alegria. Mas a dependência era tão grande que se tornou um motivo de tristeza. E, irmãos, certas ausências, abandonos, são bênção de Deus para a nossa vida. E muitas vezes a nossa forma de enxergar é totalmente contaminada pela forma do mundo pensar. Então a gente precisa santificar de maneira interior na nossa vida. Então, a santificação é um processo, irmãos, que envolve a totalidade. Santificação é um processo de rendição. É desistir de viver na prática do pecado. É desistir de pensar conforme o mundo. É desistir de desejar as coisas do mundo. É de rendição, de dizer assim: Senhor, eu me entrego a Ti, faz de mim o que Te apraz. É um processo de rendição, de despoluição, né? E um aspecto importante da santificação, irmãos, é a oração. É através da oração que confessamos nossas culpas. É interessante que a gente tem falado sobre oração, e hoje eu gostaria de fazer esse paralelo com os irmãos. Normalmente, a importância que o irmão dá acerca da santificação está associada à importância que o irmão dá à oração também. Por quê? Porque é na oração que nós reconhecemos diante de Deus a nossa culpa. E só reconhece a culpa quem busca santidade. Logo, ele tem uma vida de oração. Em 1 João 1, 8 e 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que nós confessamos os nossos pecados? Hoje à tarde nós vimos o exemplo. Daniel, no capítulo 9, ele vai fazer o quê? Uma oração para reconhecer o pecado dele e da nação. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor? Senhor, não consegui controlar minha língua, Senhor. Me ajuda. Me perdoa. Me purifica. Falei de novo, de maneira áspera. Falei novamente com ironia, com meu cônjuge, com meu filho. Me perdoa. Alguém que está buscando a santidade tem uma vida de oração. E nessa vida de oração ele confessa, ele é perdoado. E quando ele é perdoado, ele se sente o quê? Amado. Ele ama mais esse Deus. O que é que a Bíblia diz para aquela mulher pecadora? Falando para Simão, Simão diz o quê? Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitia que ela fizesse isso. Aí o que é que Cristo diz a Simão? Muito ama quem muito é perdoado. E aí a gente tem outra ligação: santidade, oração e devoção. Uma pessoa que ama o Senhor é alguém que compreende o perdão que Ele concede. É alguém que compreende o quanto custou o preço de sangue. Cantamos hoje: com meu próprio sangue eu te remi. Somos possessão dele.
Ele pagou a nossa dívida. Mas, irmãos, temos a fonte, temos os componentes da santificação, mas também temos o objetivo. Qual é o objetivo? Versículo 23 ainda, ele diz: sejam plenamente, novamente aí a totalidade, conservados o quê? Irrepreensíveis. Qual é o objetivo da santificação? Tornar a nossa vida irrepreensível, semelhante à de Jesus Cristo. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já foi receber uma visita, alguém estava chegando e você não estava pronto? Estava faltando vestir uma calça, uma blusa, e você diz assim: pera aí, né? E sai nas carreiras: eita, nem banho tomei. Quando Cristo vier, vai ter um monte de crente fedendo, irmãos, por causa do pecado. Vocês se lembram hoje de tarde de Daniel? Que as pessoas estavam o quê? Buscando uma coisa que pudesse apontar. E eles disseram o quê? Com esse filme aí, a gente não vai conseguir nada. Quais são as coisas que podem ser apontadas para a nossa vida? O objetivo, irmãos, da santidade é nos tornar irrepreensíveis. Não é sem pecado, se lembrem. Todos nós pecamos. A Bíblia diz em 1 João: se alguém diz que não peca, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas ele está dizendo o quê? A gente não deve ser escravo do pecado. O pecado deve ser uma falha. O pecado não deve ser um estilo de vida. O pecado deve ser um erro de alvo, mas não a nossa prática. Tem gente que vive na prática do pecado naturalmente. É alguém que não tem buscado o quê? Santificação. Então, qual é o objetivo de ser santo? Para que estejamos irrepreensíveis, que não sejamos dignos de repreensão na vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, irmãos, vocês não pensem que Ele não vai tratar com cada um dos seus irmãos, daqueles que receberam como Salvador. A Bíblia diz em Coríntios, o apóstolo Paulo, que todos nós, haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e receber do que fizemos de bem ou de mal por meio do nosso corpo. Até as nossas intenções Deus julgará. Até as nossas intenções. Por quê? Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que haveremos de tratar. Imagine quando Cristo chamar Caldi. Caldi, vamos prestar contas? Será que a vida de Caldi vai ser irrepreensível? Meire, prestar contas? O que você fez com seu corpo, com sua alma? Você buscou a santificação? Você permitiu eu trabalhar no seu coração? Ou você resistiu? E você se rebelou? Então relacione, irmãos, a santificação com a vinda de Cristo, destacando a necessidade de estarmos prontos para esse dia. A santidade é essencial para sermos encontrados irrepreensíveis quando Ele retornar para buscar a sua igreja. Essa mensagem, irmãos, reforça a urgência de viver em obediência e vigilantes. A volta de Cristo é certa, mas a sua data é desconhecida, o que exige que estejamos constantemente prontos. Vocês já viram como é que funciona uma SAMU? Ou os bombeiros? Sabe como é que eles funcionam? A roupa está lá, pronta. Os carros estão prontos. Quando eles ouvem a sirene, ele só faz encaixar o sapato, puxar, entrar no carro, para ser o mais rápido possível. Eles têm que estar de prontidão. Os crentes, irmãos, devem estar em prontidão de santidade para se encontrar com o Senhor. Lucas nos ensina isso, que devemos estar prontos para quando Ele voltar,
a gente não esteja dormindo. E quantos crentes não estão dormindo na vida espiritual, com um tema tão importante como, por exemplo, a santidade? Qual é a segurança que nós temos de que ocorrerá uma santificação final? Aí nós chegamos no versículo 24. Fiel é o que vos chama. Quem é que prometeu? O fiel. E esse fiel vai nos fazer fiéis, o qual também o fará. Então, nós temos aqui a santificação final. Deus promete. Aí você olha para o seu irmão do lado assim e diz assim: fulano vai ser igual a Cristo? Vai. Quem prometeu? É fiel para cumprir. Apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele expressa essa convicção. Ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O que é que Cristo está querendo do seu Ita? O que é que Cristo está querendo de Natan? O aperfeiçoamento, até o dia deles se encontrarem com o Senhor. Se você for mais para frente, no versículo 9 a 11 de Filipenses 1, ele diz o seguinte: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. O que é que a Bíblia sempre fala, irmãos, sobre a volta de Cristo, como deve ser a nossa vida? Até lá a gente tem que manter o quê? Sinceros. Até lá a gente tem que ser o quê? Provar as coisas excelentes, não tem escândalo nenhum. Está sabendo de fulano? Não acredito. Mas não estava na igreja? Fez isso? Pode fofocar não, viu, irmãos? Mas normalmente não é assim. Eu não acredito que fulano fez isso. Deus não quer que na vida dos crentes ocorra o quê? Escândalo. Até quando? Por um ano? Até a vinda de Cristo. Versículo 11. Cheios de fruto de justiça. Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus. Irmãos, nós estamos seguros, porque nos foi feita uma promessa, que seremos como Ele é. Mas o que é que se espera de alguém que tem essa esperança? O que é que se espera de alguém que foi separado, no momento da sua conversão, que foi santificado ali, e que aguarda a santificação final, que vai nos tornar fiéis? O que é que se espera de uma pessoa dessa? Que durante esse processo, ele faça o quê? Se santifique. Aí você vai lá em Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é que se espera de alguém que foi separado para Deus? Que viva para Deus. Não se espera de alguém que foi chamado, comprado por Deus, que viva na prática do mundo. Não se espera. Pergunta: como é que você tem vivido diante da volta de Cristo? Se Ele voltasse hoje, o que é digno de repreensão? Você conhece, você sabe. Davi dizia o quê? Meus pecados estão sempre diante de mim. Olha, se tem uma coisa que nós conhecemos, é o nosso pecado. Se Cristo voltasse hoje, de meia-noite, o que é que você tentaria mudar daqui para meia-noite? O que é que você tentaria não fazer? Você sabe. Age desse modo, aguardando o Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que virá como ladrão, no dia e hora que ninguém espera. Pode ser agora, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã,
pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Mas o que Ele requer de nós? Estejam prontos para se encontrar com o Senhor. Vocês são separados, vocês pertencem a mim. Eu cumpri com o meu próprio sangue, eu te redimi. Vivam para Ele, glorifiquem a Ele, com o seu corpo, com a sua alma. Santifique em tudo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos. Voltando para o texto, 1 Tessalonicenses 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. E agora ele vai dar umas saudações finais. Irmãos, orai por nós. Apóstolo Paulo, pedindo a irmãos que essa igreja era uma neófita na fé, uma igreja nova, com crentes neófitos, ele está pedindo o quê? Orem por mim. Ele entendia a importância da oração e pede para esses crentes orarem por ele. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos receber de alguém, sabe o que é? Oração. Se tem alguém que ora pela sua vida, seja extremamente grato a Deus. Se tem alguém piedoso, fiel ao Senhor, que ora pela sua vida, é de você ajoelhar nos chãos e agradecer ao Senhor. O apóstolo Paulo entendia a importância de orar e pede oração. O versículo 26 tinha que estar hoje aqui, né? Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O que é o ósculo santo? Era uma forma de cumprimentar comum para o judaísmo, que era o quê? O beijo na bochecha, que nas reuniões eles se davam, homem com homem também. Só que o ósculo não envolvia apenas o beijo na bochecha, também o beijo nos pés. Porque hoje o povo não quer beijar mais os pés, né? Quando ele se deparava com uma autoridade. Se lembra que aquela pecadora, quando esteve com o Senhor, não parava de lhe beijar os pés? Mas é interessante hoje, quem defende aí o ósculo santo para os dias de hoje, só quer beijar na bochecha, né? Não quer pegar e beijar o pé, vai que está com chulé, né? Mas era um costume da época, era a forma de cumprimentar de maneira afetuosa. Isso não quer dizer que a gente tenha que fazer isso. Eu acho que tem outras formas hoje em dia de fazer isso. Então havia outras formas de cumprimentar com ósculo. Beijo no joelho, no cotovelo, na bochecha, nos pés. E era um costume. Então o apóstolo Paulo está pegando esse costume que se tinha e dizendo, cumprimentem de maneira afetuosa. Quando é que perdeu-se esse costume? No século XIII. Por quê? Porque as pessoas estavam desvirtuando. Tinha cabo malicioso, querendo dar um beijo na mulher, com outras intenções. Então se perdeu esse costume, nós não temos esse costume na igreja atual, né? Mas o que é que nós fazemos? Um abraço, um aperto de mão, às vezes um abraço, né, com respeito, mas nós não temos mais esse costume de beijo, que era uma prática muito comum do Oriente, e ainda hoje, lá no Oriente, se tem muito isso, né? Entre os islâmicos. Saudai a todos com o ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Ele queria que toda a igreja soubesse todo esse ensino que ele estava passando para os irmãos, não houvesse nenhuma, vamos dizer assim, acepção de pessoas. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. O que é que ele está desejando aqui? Irmãos, isso aqui não era uma saudação tipo um bom dia e boa noite. Isso era o desejo mais profundo do apóstolo Paulo, que a graça de Deus fosse presente na vida de cada um. Que o favor não merecido fosse presente na vida de cada um. John MacArthur diz que a graça de Deus é como um banquete, que a gente vai se servindo, aquilo que Deus nos dá, né? Sem merecermos. O ar que respiramos nós nem merecemos, irmãos. A oportunidade que temos, a vida que nós temos, nós não merecemos. É pura graça. A chuva que cai dos céus, o sol que se levanta,
que faz a planta frutificar, os nutrientes da terra. Nada disso nós merecemos, mas é isso que Ele deseja para a nossa vida. Então, irmãos, santidade, esse tema tem sido obsoleto na sua vida ou bem presente, bem real? Você tem lutado contra o velho homem, tem batalhado espiritualmente, sofrido por muitas vezes não conseguir vencer a velha natureza, e feliz todas as vezes que você consegue vencer a velha natureza na dependência de Deus? Que a gente possa zelar, amar a santidade e auxiliar ao outro na busca por santidade. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento, e acredito eu que Natan vai encerrar aí com um louvor, tá bom? Graças te damos, Senhor, por mais um dia, te pedimos perdão por nossos pecados, abençoa essa semana, a noite que teremos de descanso, abençoa os familiares de Thelma, a própria Thelma, no luto, na partida de sua mãe, que a partida dela possa ser um momento em que eles pensem acerca da vida, da brevidade da vida, e que nisso eles possam confiar em Cristo para estarem prontos para se encontrar contigo. Assim te rogamos, em nome de Jesus.